amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje eu quero compartilhar com vocês 10 coisas que eu gostaria de ter aprendido aos 30 anos. Mas as lições, elas são diferentes. A primeira coisa, eu gostaria de ter aprendido que ninguém vai viver a minha vida por mim. Sabe, durante muito tempo eu esperei aprovações. Eu esperava que alguém me dissesse que eu era capaz, eu esperava que alguém me dissesse que eu estava pronta, que era o momento certo. Mas hoje eu entendo que ninguém vai entregar nas nossas mãos a nossa felicidade. A decisão de mudar sempre será nossa. Olha, a segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido aos meus 30 anos, eu gostaria de ter aprendido que perder pessoas também faz parte do crescimento, sabe? Porque nem toda amizade dura pra sempre, não é verdade? E nem todo relacionamento foi feito para acompanhar todas as fases da nossa vida. E tá tudo bem, porque algumas pessoas, elas passam para nos ensinar, não para permanecer. Então, eu gostaria muito de ter aprendido a me acostumar a saber perder essas pessoas. Porque às vezes quando a gente tem uma amizade, a gente acredita, às vezes, principalmente quando chega pessoas novas, a gente sempre acredita que, nossa, que é best friend, que vai ser para sempre. E não é. E se lá aos 30 anos eu já soubesse disso, talvez não sofreria tanto com as perdas que eu fui tendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido, eu gostaria de ter aprendido que o medo mente para nós. O medo sempre dizia, você não consegue, vai dar errado, as pessoas vão rir. E sabe de uma coisa? Quase tudo que eu temia nunca aconteceu. Então aquele medo de fazer, de construir, de inovar, toma conta da gente de uma forma que atrapalha a nossa vida. Então, se eu tivesse aprendido isso aos meus 30, se eu já soubesse disso aos 30, muitas coisas teriam sido diferentes. A quarta coisa, eu gostaria de ter aprendido que o tempo é o nosso bem mais precioso. Porque dinheiro a gente recupera, objetos podem ser comprados de novo, mas um dia perdido, uma noite perdida, nunca volta. E hoje eu escolho muito melhor onde eu gasto o meu tempo. Essa quinta coisa que eu gostaria de ter aprendido nos meus 30 anos é uma coisa que às vezes a gente luta até hoje, mas com o tempo a gente vai ficando melhor, vai ficando mais experiente, sabe? Eu gostaria muito, a quinta coisa que eu gostaria de ter aprendido, eu gostaria muito de ter aprendido lá nos meus 30 anos que nem toda batalha merece ser enfrentada. Existem discussões que roubam a nossa paz, pessoas que querem ter razão, não diálogo. E eu aprendi que o silêncio muitas vezes é uma resposta poderosa. A sexta coisa que eu gostaria de ter aprendido é que sucesso sem paz não é sucesso. Sabe, na altura dos meus 30 anos, e acho que muita gente nessa idade ou até menos, ou às vezes pessoas que nunca aprenderam isso, e até mesmo hoje na minha idade, 50 a mais, 40 a mais, ainda acham isso que eu vou falar pra vocês. Eu achava que conquistar era tudo. E hoje eu descobri que dormir tranquila, ter saúde e viver com leveza vale muito mais do que viver qualquer aparência de sucesso. A sétima coisa, eu gostaria de ter aprendido que a opinião das pessoas muda o tempo todo. E muda. E
Você também, quando tá nessa fase dos 30, quando a pessoa, você sabe uma opinião e ela muda, às vezes você sofre com isso. Então, eu gostaria de ter aprendido isso, porque quem hoje critica, amanhã pode elogiar. Então, as pessoas realmente, elas podem mudar de opinião. Então, por que tentar agradar quem nunca estará satisfeito? A 8ª coisa, eu gostaria de ter aprendido que recomeçar nunca é vergonha. Porque às vezes quando a gente está nessa fase, nessa idade principalmente, 30 anos para baixo, ou até hoje em dia mesmo, tem pessoas na minha idade ou mais que tá precisando recomeçar, tá precisando mudar. Às vezes a pessoa quer mudar de profissão, quer mudar de faculdade, quer mudar de trabalho, e a pessoa sente vergonha. E sente vergonha às vezes mais com medo da opinião dos outros. Mas olha, às vezes nós precisamos começar do zero, mudar de caminho, aprender uma profissão nova, fazer algo completamente diferente. Isso não é fracasso, é coragem. E essas coisas, às vezes, muitos de nós, a maioria, a gente só vai aprendendo depois que passa o tempo. Por isso eu gostaria muito de ter aprendido isso aos 30 anos. E a 9ª coisa que eu gostaria de ter aprendido aos 30 anos é que a felicidade, ela não faz barulho. Os momentos mais felizes da minha vida não foram os mais caros, foram os mais simples. Uma refeição em família, uma conversa, um abraço, um café tranquilo, porque a felicidade mora nas pequenas coisas, nessas pequenas coisas que a gente vive na vida e que a maioria das vezes, principalmente nessa fase, nós deixamos escapar e a gente se dá conta só mais tarde. Então, quando você aprende isso, quando você está mais jovem, eu tenho certeza que muitas coisas seriam bem mais fáceis. A 10ª e última coisa que eu gostaria de ter aprendido na altura dos meus 30 anos, eu gostaria de ter aprendido que Deus, Ele trabalha em silêncio. E sabe, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que os momentos que eu achei que estava tudo perdido eram justamente aqueles momentos em que Deus estava preparando algo muito maior. E nem sempre a gente entende o processo, mas o tempo revela o que o coração ainda não consegue enxergar. Mas olha, se eu pudesse voltar no tempo e encontrar aquela mulher que eu era aos 30 anos de idade, eu não levaria uma lista de erros para corrigir, não. Eu levaria um abraço. Porque hoje eu entendo que ela estava fazendo o melhor que podia com a maturidade que ela tinha naquele momento. Ela não precisava ser mais forte, ela precisava ser mais gentil consigo mesma. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando ouvir hoje. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Ainda existe tempo para viver, para aprender, para recomeçar e principalmente para viver com mais leveza. A vida não termina quando os cabelos brancos chegam. Ela ganha um novo significado quando a gente para de viver para agradar os outros e começa a viver de acordo com aquilo que realmente faz sentido para o nosso coração. E se esse vídeo falou com você, eu quero te fazer um convite. Escreve aqui nos comentários qual conselho você daria para a sua versão de 30 anos. Tenho certeza que a sua resposta pode ser exatamente a mensagem que outra mulher
precisava ler hoje. E muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. E no próximo vídeo eu vou contar as 10 mentiras que contam para as mulheres depois dos 40 e que eu demorei muitos anos para descobrir. Então já se inscreve no canal para não perder. E tchau! Até o próximo vídeo!